Oh, ilha do Porto Santo, da uva tão saborosa, o teu sol é um encanto, tua praia é mais formosa. É a reserva natural mais recente do país. A rede de áreas marinhas do Porto Santo foi criada em 2008. É constituída por 6 ilhéus e pela área marinha envolvente, aos ilhéus de baixo e de cima. É o maior ilhéu do Porto Santo. O ilhéu de baixo tem uma área de 139 hectares. É marcado por falésias e escarpas. O acesso é feito por pequenas embarcações. Já em terra, a subida em direção ao topo do ilhéu oferece alguns perigos. A grande dificuldade aqui é a subida, tem subidas íngremes, bastante altas e perigosas. Devemos ter atenção ao subirmos sempre cautelosamente e com muito cuidado e ter atenção principalmente nas mexilhas, ter bem o equilíbrio das mexilhas para não haver desequilíbrio na subida da rocha. O ilhéu da Cal desempenhou um papel económico importante. A exploração de pedra calcária foi uma das principais indústrias do Porto Santo. Foram abertas galerias que atravessam grande parte do ilhéu. As marcas de uma das poucas explorações mineiras no arquipélago são visíveis ao longo da encosta. Fazem lembrar janelas viradas para o mar. A história da Cal do Porto Santo tem cerca de 180 anos. Nestes 180 anos foi uma indústria que deu muitos postos de trabalho. Houve mais de uma dezena de fábricas de cal espalhadas para a ilha toda, mas principalmente nesta zona aqui do Campo de Baixo. A pedra do ilhéu da cal exatamente era mais usada para essa cal, para caiar. Há cerca de 50, 60 anos só havia tintas para pintar as portas de esmalte de interiores. O resto das nossas casas eram todas caiadas por dentro e por fora. As extensas galerias guardam praticamente intacta a mesa e os bancos improvisados em pedra usados para as refeições. No percurso, há letras marcadas na rocha, com significado por desvendar. Um verdadeiro labirinto de grutas. No topo do ilhéu foram construídas casas onde viviam os mineiros. Estão localizadas a nascente e a poente. As pessoas que ali trabalhavam, essencialmente, eram do Concelho de Santa Cruz. Eles vinham à terra aos fins de semana para fazer as suas compras e também, pronto, para conviver um pouco. Mas era um trabalho árduo, duro e penoso. Levavam água, levavam os mantimentos e viviam, ou sobreviviam, pronto, não interessa. Houve algumas pessoas que perderam a vida ali. Houve até um proprietário, o Sr. José Andrade, pronto, numa visita com outra pessoa e foi bater ao mar e morreu, pronto. E houve algumas derrocadas, segundo os dados não, foi-se transmitindo, não escrito, que a gente tenha a certeza, mas as pessoas vão sempre falando de umas para as outras, transmitindo, e houve, como eu disse há pouco, há lá galerias com mais de 100 metros, e que elas não eram devidamente destacadas, eram só assim de uma maneira muito
empírica. Uma das características destes ilhéus é que tem uma biodiversidade muito marcada, mas também essa biodiversidade foi bastante afetada pela presença humana. Este ilhéu tem a particularidade de ter tido a atividade de extração da cal. A extração da cal aqui, os primeiros registros são de 1600. Como deve calcular, isso implica aqui uma presença humana prolongada durante muitos séculos. Obviamente que ao caminhar por estas 5 escarpas temos trilhos, temos estas casas, temos toda a marca da presença humana, uma marca de presença humana que é um valioso património histórico-cultural, e aqui as pessoas às vezes esquecem-se disso, que interessa preservar. As casas serão recuperadas aos poucos. No futuro, podem funcionar como centro de recepção aos visitantes do ilhéu. Existe uma intenção de criar aqui uma dinâmica à volta destes ilhéus, de forma que elas comecem a entrar no roteiro e no imaginário das pessoas que vêm ao Porto Santo, de forma que um dia Camara é mudo, não é? Existe aqui já uma prioridade, uma dinâmica, um conhecimento. É um pouco constrangedor ver que, de facto, muito pouca gente conhece o que se passou aqui, muito pouca gente sabe do que se passou aqui. A intensa atividade levou à abertura de vários fornos de cal em diferentes locais do Porto Santo, a maioria agora em ruínas. O forno tem a forma de um funilho que depois podem ver da parte de cima e tirar imagens. Levava uma camada de carvão ou de madeira, mas de madeira a camada tinha que ser muito mais alta para provocar uma maior combustão. E várias camadas. Carvão, pedra, carvão, assim sucessivamente. Depois a pedra tinha que o forno cose dia e noite, sempre, quando está a trabalhar, e enquanto se deita na parte de cima a chegar à parte de baixo, levava cerca de 2 dias e meio, 3 dias e meio para a pedra ter uma cozedura razoável, pronto. Depois era cozida, era espalhada no chão, e depois levava a água para transformar na tal cal morta em cal viva, e depois era sarandada com crivos, sarandas, depois ensacada. As grutas do Ilhéu da Cal estão desativadas desde a década de 70, mas recentemente terminou a atividade de extração de cal em toda a ilha do Porto Santo. Paramos a nossa extração há 8 anos. Não era rentável exatamente por causa do preço dos transportes. Também a cal tem várias finalidades, foi substituída por outros materiais, além do cimento, embora a cal é um produto ecológico, um produto que continua a ser usado, como eu disse, não só para o reboco das casas, não só para caiar as casas, nem só para lavar as zonas acostadas dos carros, já lavaram com outros produtos, mas depois criaram problemas, matar a fauna dessa zona. Hoje há um cuidado e a cal também nesse sentido é usada, e também para corrigir alguns solos quando são ácidos, principalmente para a cultura da bananeira, quando o solo tem um excesso de acidez. Utilizaram, durante muitos anos também nos compravam cal para fazer a correção dos referidos solos. A fauna e flora estão presentes ao longo de todo o percurso. O caracol grande é exclusivo do Porto Santo. O Ilhéu da Cal é o único sítio onde a espécie se encontra viva. É uma espécie endémica do Porto Santo, a idioma ela subalqueado. Foi um caracol que outrora foi muito comum no Porto Santo, foi encontrado, atualmente encontra-se só fóssil, e encontra-se fósseis aqui no Porto Santo, no Ilhéu de Cima e no Ilhéu de Ferro. Aqui essa espécie ainda se encontra viva, podemos ver, ela vive muito debaixo das pedras, esconde-se debaixo das pedras, no caso no verão, no inverno após as chuvas saem, onde se alimenta de vegetação rasteira.
Temos um problema com esse caracol, que é a introdução do rato, do morganho, os músculos, que o come, principalmente nos meses mais secos, os meses de verão. O rato, com falta de alimento e falta de água, ataca esta espécie de caracol, comendo o próprio animal para obter carne e ao mesmo tempo também de água. Os morganhos são muito nefastos para os ecossistemas porque comem as sementes das plantas, porque comem as próprias plantas, porque comem os caracóis endémicos, matam as aves marinhas juvenis, também as comem, destroem os ovos, portanto têm um papel muito negativo, independentemente de serem muito pequenitos, têm um papel muito negativo sobre esses ecossistemas. Os morganhos estão a ser erradicados, tal como outras espécies invasoras. O projeto LIFE ajuda a combater as fontes de ameaça ao ecossistema, um programa financiado pela União Europeia e pelo Governo Regional, no valor de 1.200.000 euros. O projeto inclui também o levantamento do património histórico e cultural dos ilhéus. O nosso trabalho, neste momento, é exatamente retirar estes elementos, estas pressões negativas sobre os habitats e sobre os ecossistemas, para criar as condições de recuperação, para a recuperação desses habitats. A nicotiana é uma planta invasora, mas a presença dos caracóis tem sido uma ajuda para encontrar um ponto de equilíbrio na natureza. É uma planta que cresce de forma descontrolada, cobre todo o solo, não deixando que as outras plantas aqui indígenas e endémicas se desenvolvam. Aqui neste ilhéu existe uma particularidade curiosa que eu não me lembro de ter visto em mais nenhum lado da Macaronésia, que é exatamente os caracóis têm algum efeito de controle sobre a nicotiana, que é uma coisa rara nas espécies invasoras, haverem espécies indígenas que as consigam controlar. Aqui, fruto da grande seca que existe, os caracóis comem a casca da nicotiana e secam algumas nicotianas, o que faz com que o problema não seja aqui assim tão grave como noutros lugares, como por exemplo nas selvagens. Os passeios de barco em redor do ilhéu atraem cada vez mais turistas. Já a maioria dos porto-santenses desconhece a realidade de um espaço que guarda um importante testemunho da história e da cultura do Porto Santo. Julgo que 90% da população do Porto Santo nunca esteve aqui nos ilhéus, em nenhum deles. É como se diz, tão perto e tão longe. Mas agora, com o trabalho que nós temos vindo a desenvolver, as pessoas procuram-nos cada vez mais e mostram interesse em conhecer, e esse também é um bocado o nosso papel, é tentar mostrar aquilo que nós fazemos e o que aqui existe. Partimos em direção ao Ilhéu de Ferro. O acesso é feito numa enseada. Uma longa escadaria leva-nos até ao farol, localizado no ponto mais alto, a 115 metros de altitude. É também um habitat natural para a tarântula, uma espécie endémica do Ilhéu de Ferro. As tarântulas convivem com outras espécies, quase em ambiente familiar. A presença humana neste espaço tem pouca expressão. Cedo, a população aprendeu a respeitar uma área de reserva protegida pela Rede Natura 2000. Em 4 anos, registaram-se apenas 2 contraordenações. A relação com a população tem sido muito boa, até diria mais, tem sido excelente. As pessoas conseguiram perceber a importância da criação desta reserva para a ilha, que foi uma mais-valia, não só a nível ambiental, como também a nível económico. É claro que com a criação de uma reserva existem hábitos que têm que ser alterados, e foi aí que a população foi exímia, foi excelente, e consegui compreender e apoiar-nos ao longo destes 4 anos.
A ponta da chaminé no Ilhéu de Ferro desperta a atenção do visitante. Um fenómeno natural em que uma furna com respiradouro pulveriza a água do mar quando há forte ondulação. Tem licença para estar aqui a mergulhar? Claro. Qual é o nome, só achar? 283, se eu estou em erro. 283. Do Parque Natural. Foi o Basílio, o Miguel Basílio que me deu. Sim, senhor. E a de licença de caça submarina é 050. Essa já não precisa. Se está numa, está na outra, por isso. Pois, está nas duas. Como é que é? 050 é de caça submarina, 31 de janeiro de 2012. E a outra acho que não, tenho ali no telemóvel, a 283. A pesca é permitida nas águas junto aos ilhéus de Ferro e da Cal. Ainda assim, a atividade junto ao Ilhéu da Cal carece de autorização do Parque Natural da Madeira. Continuações, muito Muito obrigado. Ali na zona do Ilhéu de cima temos uma utilização mais restrita, é proibida a pesca, por exemplo, e destina-se fundamentalmente à utilização por parte das atividades marítimo-turísticas e atividades de lazer e atividades tradicionais. Na zona do Ilhéu da Cal e Ilhéu de Ferro já é permitida a pesca submarina e a pesca tradicional, com a condicionante de ser necessário uma licença emitida pelo Serviço do Parque Natural da Madeira. No Ilhéu de Cima predomina o mergulho. A pesca é proibida. O Porto Santo tem excelentes condições para a prática do mergulho. Tem águas limpas, tem uma boa visibilidade, a areia branca reflete e dá-lhe uma certa luminosidade. Com a criação das áreas de reserva, a vantagem que tem é que tanto as espécies que estão dentro das áreas de reserva estão protegidas e vão aumentando gradualmente. Afundado entre os 25 e os 35 metros de profundidade, o navio madeirense é um recife artificial. É uma excelente atração para o mergulho amador. Os recifes artificiais, nomeadamente as embarcações, são muito apelativas e há uma grande procura sempre da mística do afundamento e dos tesouros e as pessoas gostam. E além disso, na zona, por exemplo, onde o madeirense está, era uma zona que não tinha vida nenhuma, neste momento é um oásis, está repleto de vida. Vamos dar então início à subida, mais acima teríamos uns trilhos com umas placas interpretativas. Vamos parar em vários sítios, depois para falar e explicar-vos mais um pouco tudo o que existe aqui neste ilhéu. Graças ao programa LIFE, foram criadas condições para visitas guiadas ao Ilhéu de Cima ou Ilhéu do Farol. Recentemente, nasceu um percurso temático interpretativo da abundante flora, fauna e geologia existente. O farol é o elemento que mais desperta a atenção do visitante. Este farol entrou em funcionamento em 11 de maio de 1901, inicialmente com uma luz branca fixa a petróleo, com um alcance médio de 24 milhas e meia. Esta torre tem 15 metros de altura, a altitude em relação ao nível do mar são 124 metros. Muitos foram os faroleiros que passaram pelo Ilhéu. Eram rendidos de 15 em 15 dias. A vida no farol não era fácil. Eram faróis isolados e a gente permanecia lá por uns 15 dias a fazer quartos de serviço, porque não havia luz do exterior. A corrente era fornecida por meio de geradores e a gente fazia os seus quartos de serviço, portanto, por isso tem essas residências para 6 funcionários, 3 em cada 15 dias, etapas de cada 15 dias. Antigamente a gente aqui ligava a luz, portanto, ligava-se o motor, que era manual, era de manivela, e tinha umas cortinas, as cortinas em volta do vidro por causa do sol não penetrar nos prismas, nas lentes, porque se o sol penetrasse nas lentes, fazia coincidência com os fios e podia haver curto-circuitos.
E assim tinha-se durante o dia umas cortinas, de manhã punha-se as cortinas e à noite era telhado. Em 1992 este farol foi apagado. Houve um grupo de marroquinos que viajava clandestinamente num navio de Casablanca. Foram largados aqui nas redondezas do Ilhéu e os indivíduos que conseguiram sobreviver vieram até aqui acima. Como ninguém aparecia aqui, a única maneira que eles tiveram para chamar a atenção foi subir aqui ao farol e desligarem a luz. Atualmente, o farol do Ilhéu de Cima funciona à energia solar. Esconde uma espécie de ADN que o distingue dos restantes faróis portugueses. Não há no país nenhum farol que tenha as mesmas características que este, que imita a mesma luz. Cada um tem uma assinatura específica, chama-se isto a assinatura. Este, neste caso, são os tais 3 flashes brancos, uma duração de 12 segundos, com alcance médio de 21 milhas. Os ilhéus do Porto Santo são local de nidificação de aves, como é o caso da cagarra. Estão a decorrer estudos para perceber o comportamento de algumas espécies. Temos feito algum trabalho de segmento das aves, porque são conhecidos os locais de nidificação, em terra, os seus ninhos, mas onde elas andam no mar, onde se alimentam, se distribuem ao longo do inverno, por exemplo, ainda é pouco conhecido. Já são feitos trabalhos há alguns anos, noutras colónias, em Portugal ou noutros países, e aqui não se conhecia bem. E então nós essencialmente estamos a trabalhar com o pintainho, portanto, que é uma espécie que está cá mais nos meses de inverno, portanto, entre janeiro e maio. São colocados uns aparelhos de segmento na pata e que recolhem informação, depois de recolhermos o aparelho, dá-nos informação de onde é que ela anda. Do Ilhéu de Cima, avistamos o Ilhéu das Cenouras, da Fonte da Areia e o Ilhéu de Fora, até agora ainda pouco estudados. No futuro, os ilhéus podem abrir portas ao aproveitamento para fins turísticos. Isto é lindíssimo, é um monumento geológico natural e não só. Tem uma série de fauna e de flora que gostava de ver noutra altura, mais verde, em um ano em que não houvesse seca, para conhecer melhor e explorar melhor aquilo que vimos. Certo é que há muito para desvendar nos ilhéus do Porto Santo. A cultura não é só saber o que vai no Everest, nem o que vai no Meio lá no outro lado também. Eu acho que é saber primeiro onde a gente vive e onde os nossos antepassados viveram. Eu penso que os ilhéus do Porto Santo são o último dos tesouros do arquipélago da Madeira que estão por descobrir. Porto Santo, o nome te fica bem, por isso eu te quero tanto, como quero a minha mãe.